meu lado já está a neurologista, doutora Lara Pisetti Fernandes. Doutora Lara, bem-vinda ao Ver Mais, tudo bem? Tudo bem. Vamos especificar a diferença, porque muitos confundem o AVC com o aneurisma cerebral. Qual que é a diferença? O aneurisma cerebral é uma alteração de uma artéria no cérebro e ele, na verdade, a ruptura do aneurisma pode causar um tipo de AVC, que é chamado de hemorragia subaracnoide, que é um tipo muito grave de AVC. Ah, entendi. Então, pode ser caracterizado um AVC conforme a gravidade. Isso. Entendi. Então, o que acontece? Quais são os principais, de repente, sintomas já que a pessoa pode ter um aneurisma? O aneurisma, o sintoma clássico, principal da ruptura do aneurisma é uma dor de cabeça muito intensa, que já inicia na intensidade máxima e súbita. Então, o paciente geralmente ele vem falando assim, é a pior dor de cabeça da vida. Isso pode ser acompanhado também de náuseas, de alguns sintomas neurológicos e de perda de consciência. E por muito tempo fica essa dor de cabeça súbita? Às vezes a dor pode melhorar quando o sangramento é pequeno, mas isso na verdade é um aviso de que provavelmente vai ocorrer um segundo sangramento. Nossa. Então, é como se fosse um sinal de alerta. Até sempre que o paciente chega com esse tipo de dor de cabeça, com esse tipo de sintoma, a gente tem que descartar a ocorrência de aneurisma cerebral roto. Nossa, doutora. E assim, quais são as pessoas suscetíveis? Homens, mulheres, faixa etária, de idade influencia? Crianças também pode desenvolver essa doença? Crianças podem ter também, mas é mais incomum em crianças, porque geralmente costuma ser algo adquirido no decorrer da vida. Então, os principais fatores de risco são idade, sexo feminino, diabetes, hipertensão, tabagismo, etilismo, que é o uso de bebida alcoólica não só em grandes quantidades, mas com uma grande frequência. E existem algumas doenças também que vão favorecer a ocorrência do aneurisma cerebral, como síndrome de Marfan, por exemplo. E também existe um aumento da suscetibilidade genética em alguns pacientes. Então, aqueles que têm algum familiar de primeiro grau, que seria pais, irmãos ou filhos, que já tiveram aneurisma, já tiveram AVC por ruptura de aneurisma, eles têm que passar por um rastreio, tem que fazer um exame para identificar se eles também não têm um aneurisma. Você colocou que pode ser adquirido no decorrer da nossa vida. O que acontece? Qual que é a principal causa? Como que a gente adquire isso? Pela fragilidade da parede arterial do cérebro em decorrência de complicações que geralmente a pressão alta causa, colesterol alto, diabetes, a obesidade, o sedentarismo, vai fazer com que a artéria fique um pouquinho mais fragilizada e daí ocorre o aneurisma. Nossa, e tem cura? Existe tratamento que a pessoa vai fazendo? Como é que Existe tratamento, tanto para aqueles pacientes que já tiveram aneurisma roto, como para aqueles que a gente acha por acaso aneurisma. Existe tratamento sim. Isso vai depender da localização do aneurisma, da idade do paciente, do tamanho do aneurisma e de algumas características da parede do aneurisma que vão ser estudadas no exame de imagem, que seria daí angiorressonância, angiotomografia ou até mesmo um cateterismo, uma arteriografia. E o tratamento em si, o que o paciente passa pelo quê? Como que é? É tranquilo? Quando ele é bem pequenininho, às vezes a gente pode só acompanhar com o exame a cada 6 meses ou 12 meses. Só para ver se está evoluindo ou não. Certo. Já quando ele tem algum sinal de alarme ou quando ele é muito grande, se está causando sintoma ou não, dele tem que ser tratado. Isso pode ser tratado tanto de uma abordagem neurocirúrgica como neuroendovascular. Também pela arteriografia, às vezes se colocam micromolas, dá um jeito de isolar o aneurisma do resto da articulação, de trombosese do aneurisma. E corre risco de morte? Se ele romper, o quadro é muito grave. Então, o ideal sempre é tentar tratar os fatores de risco para que ele não aconteça e, uma vez que detectado, se tenha uma monitorização frequente do aneurisma para evitar que ele venha a romper. Então, se eu já tenho esse histórico familiar, existe alguma coisa que eu possa já estar fazendo para tentar prevenir, para isso não acontecer comigo? Sim, mesmo pacientes a partir de 20 anos, já que tem história familiar positiva de aneurisma cerebral ou de hemorragia subaracnoide, tem que fazer investigação. Isso pode fazer com o neurologista geral, com o neurologista vascular ou com o neuroradiologista. É normal, exame comum, preventivo, para ver se está tudo ok. Invasivos, para ver se encontra algum aneurisma ou não. Então, a partir dos 20 anos, a gente já tem que estar atento aos sintomas, fazer a prevenção, se já tem esse diagnóstico na família. E se por acaso a pessoa não tem, ela desconhece até a doença, não tem na família, mas está sentindo essa dor, então ela tem que procurar um especialista que
pode já ter desenvolvido. Sempre que tem uma dor de cabeça súbita, de intensidade forte, sempre tem que procurar um neurologista, de preferência até no mesmo dia da dor, num hospital, tá? Não esperar para ir não marcar consulta, esperar chegar no consultório, tem que ir direto no hospital. No mesmo dia. E existe algum outro sintoma que eu tenho que ficar atento ou é esse mesmo? O aneurisma, a ruptura do aneurisma também pode causar outros sintomas, só que são mais inespecíficos. Ela pode causar sintomas de AVC geral, que é perda de força, que também o paciente deve procurar a emergência imediatamente. Tá. Perda de força no lado do corpo, alteração da fala, algum déficit neurológico súbito, sempre tem que levar o paciente para a emergência, para avaliação do neurologista. Entendi, ficou bem esclarecedor. Adorei, doutora Lara. Obrigada pelos esclarecimentos. Sucesso. Muito obrigada. Obrigada. Você também. Obrigada.